Ema, 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 cada um com seu problema. Já ouviu essa frase, né? Eu também já ouvi várias vezes e achava isso até legal, interessante. Já falei várias vezes isso, mas graças a Deus que a gente vai crescendo, aprendendo, aprendendo com as experiências, aprendendo com o estudo, mas enfim, nada supera a experiência, né? Eu quero contar algo que aconteceu comigo para falar um pouco sobre colaboração, o quanto a nossa colaboração, o quanto a gente caminhar junto é importante, na verdade é necessário para o nosso desenvolvimento em conjunto e para a nossa paz, para o nosso bem-estar, enfim, para tantas outras coisas. Vou contar um pouco da minha vida para você entender o contexto. Há um tempo atrás, há muito pouco tempo, na verdade, a minha mãe descobriu que estava com câncer de mama. Na verdade, não foi nem ela que descobriu. Foi através, né, de uma geriatra que a gente marcou uma consulta para ela, porque ela é uma pessoa que não gosta de ir em médicos, não gosta de fazer exames, sempre foi muito ativa, sempre está tudo bem, sempre fez as coisas dela, não costuma ficar doente. Então é aquela pessoa que fala assim: ah, mas para quê, né? Por que que eu preciso? E a gente vai convivendo com isso e vai vendo, né, também a questão geracional, a questão de criação, a questão de o quanto o ambiente influenciou para ser dessa forma. Porque a minha avó também era assim. A minha avó, para levá-la ao médico, tinha que levá-la amarrada ao médico. Mas, enfim, o que eu estou trazendo aqui é justamente para até trazer um pouco da minha responsabilidade com isso. Porque a gente fala assim, né? Se a pessoa não quer se cuidar, o problema é dela, ela que vai sofrer as consequências. É ela quem vai adoecer, é ela quem vai, né, sofrer o ônus disso tudo. Mas isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. Porque quando as coisas acontecem, não é a pessoa que sofre, é tudo o entorno que sofre. Não é a pessoa que sofre né, as consequências da doença. São todas as pessoas que fazem parte do seu clã que acabam se envolvendo e sofrendo junto. Então, ficou muito claro que, no meu ponto de vista, eu posso ter sido negligente em nunca ter falado para minha mãe: mãe, vamos ao médico, mãe, marquei uma consulta para você, vamos fazer uma mamografia, vamos fazer os exames, né, anuais de prevenção. Isso nunca foi dito, né? Até porque ela sempre estava tudo muito bem, sempre ativa, enfim, né? Então eu sinto um pouco dessa autorresponsabilidade nesse contexto agora, nessa experiência, porque nada supera o aprendizado de uma experiência, né? Hoje, com o que está acontecendo, a gente vê que todos nós do seu entorno estamos sofrendo com essa notícia. Todos nós, talvez, acabemos pensando um pouco de que por que que eu não, né, não tive a proatividade de levá-la ao médico, mesmo sem, não o consentimento, mas sem a responsabilidade dela, né? E aí a gente cai naquela falácia do início, né? A cada um com seus problemas. Se a pessoa não quer se cuidar, né? O problema é dela. E também vi isso acontecendo aqui na minha casa, com relação à minha família mais próxima, meu esposo. Então não tem essa questão de a pessoa não se cuida, o problema é dela. A pessoa não se cuida, o problema é nosso. E aqui eu quero trazer um pouco no sentido de colaboração para a nossa vida, né? É óbvio que a nossa vida é vivida em conjunto. Nós não nascemos para ser seres isolados e sozinhos. Para a gente beber um copo de água,
nós precisamos de muitas pessoas envolvidas. É uma grande ilusão de que você consegue fazer tudo sozinho. E a partir disso, né, a partir de uma reflexão tão simples assim, eu quero trazer para nós aqui o quanto a gente realmente precisa aprender esse estado interno de colaboração, porque é com o caminhar junto que a gente conquista as coisas. Não é sozinho. É com o caminhar junto que a gente conquista a saúde em conjunto, a paz interior em conjunto, o crescimento em conjunto. E aqui a gente pode expandir para todas as áreas da nossa vida. A gente pode expandir para a área profissional. Muitas vezes a gente acaba querendo deter informações porque a gente acha que essa informação a outra pessoa vai usar e a outra pessoa pode me passar a perna. Enfim, a gente fica segregando as coisas como se a outra pessoa fosse crescer e eu não fosse acompanhar esse crescimento. A gente vive num mecanismo de expansão, né? Toda vez que alguém cresce, a gente é carregado junto. E aí você pode dizer assim, ah, mas e se a pessoa, né, me passa a perna de verdade? Você cresceu de alguma forma. Você cresceu com a experiência, você cresceu com o aprendizado. Pode ser um aprendizado de dor, pode ser um aprendizado de felicidade. Enfim, de alguma forma você cresceu. Porque tudo que não se movimenta, ele entra em entropia. Ele entra em declínio e acaba, né, se autodestruindo. Mas à medida que a gente entra nesse movimento de colaboração, de fazer em conjunto, de querer que o outro cresça para que você cresça junto, de querer que o outro tenha saúde para que você tenha saúde junto, de querer que o outro prospere para que você prospere junto. E não é só um querer passivo, tá? Não é só aquele nosso desejo de que a outra pessoa evolua, não. É você fazer a sua parte para que essa pessoa possa encontrar esse caminho de evolução. É você se conhecer o suficiente para você poder fazer com que a outra pessoa também se conheça. É você dar importância à saúde suficiente para você fazer com que a outra pessoa cuide da sua saúde, mesmo que inicialmente ela cuide da sua saúde passivamente. Um exemplo: minha mãe não quer ir fazer os exames, mas eu vou levá-la a fazer os exames, porque isso é importante para mim e para ela. Nessa situação, a minha mãe que vai iniciar o tratamento de câncer, ela teve um momento que ela falou assim, eu não quero fazer o tratamento, eu quero ficar do jeito que eu tô, né? E assim, nesse momento, eu fui bem franca com ela. Eu falei assim, mãe, aqui quem vai escolher sou eu, né? Não é você que vai escolher. Eu sei que essa opinião pode gerar um pouco de controvérsias, mas eu trouxe para ela que eu, no meu egoísmo, não queria viver os próximos passos de um problema dessa doença alastrada no corpo dela. Então, eu preferia ter essa oportunidade de tratar agora do que ter a possibilidade de vê-la sofrer com a disseminação dessa doença pelo seu corpo, com sofrimento. A gente nunca sabe o que vai acontecer, tratando ou não tratando, mas a gente tem possibilidades, né? Então, nesse sentido, tem situações, no meu ponto de vista, que nós precisamos dar esse primeiro passo, esse apoio, não só o desejo da pessoa se cuidar, mas você estar com ela e ajudá-la a tomar algumas decisões de vida e ajudá-la a olhar por um panorama que não é só o sofrimento, ajudá-la a olhar para as oportunidades, porque em toda circunstância difícil, em toda circunstância muitas vezes dolorosa,
existem os presentes ocultos, ou nem tão ocultos, de Deus. Existem os milagres, existem as possibilidades, e uma vez que a gente entra em serenidade, em sentir que você está fazendo a coisa certa, em sentir que a gente está caminhando juntos, em sentir que sozinhos a gente não vai chegar em lugar algum, e talvez se a gente chegar, vai ser muito triste, né? E aí vem a questão da colaboração, aí vem a questão de a gente fazer junto. Quando o outro não consegue, a gente dá a mão para o outro, fazer para o outro em algum momento, até que ele consiga fazer sozinho, até que ele consiga ter entendimento para processar aquilo que é importante, até que, né, ele tenha a experiência de que você, em conjunto com ele, fez ele dar o próximo passo, né? Como diz a Escritura, é você estar disposto a caminhar a segunda milha. Que muitas vezes, né, o senso comum, o nosso ser centrado no ego, naquilo que é importante só para mim, vai falar assim, cada um com seus problemas. Só que os problemas dos outros nos afetam. Então, eu quero deixar aqui, né, nesse breve vídeo, como é importante o nosso senso de colaboração. Como a gente precisa abrir o nosso estado interno para aprender a colaborar, para aprender que nós somos um, para aprender que o estado do outro me afeta, não porque eu estou tão suscetível, mas porque nós caminhamos juntos, nós não somos separados, né? Então, que a gente possa estender aí a nossa empatia cada vez mais, que a gente possa se conhecer cada vez mais para entender o quanto a gente pode fazer pelo outro, e fazendo pelo outro, a gente está fazendo por nós mesmos. Eu acho que esse talvez seja um dos filés da vida, certo? Vou ficando por aqui. Espero que essa, esse breve relato tenha feito sentido para você e te feito caminhar um passinho a mais aí. Ó, grande beijo para você. Shalom, shalom.